Podcast Arte e Notícia, com Fredo Júnior. Gente de perto, gente de longe, tudo bem? Estamos em mais uma edição do nosso podcast Arte e Notícia, aqui diretamente dos estúdios Pinheiros. E claro, agradecendo a você pelo carinho, pela audiência na internet. Meu muito obrigado. Hoje, recebendo um personagem e uma figura bastante significativa aqui da nossa cidade. Tenho a honra de estar conversando com Adão Luiz Lopes, o homem que é empresário, é escritor, é atleta nas horas vagas, né? Obrigado, viu, Adão, pelo carinho do atendimento ao convite. E eu espero que sejam minutos assim preciosos que a gente tenha e o nosso ouvinte também goste. Obrigado por atender o convite. Tá bom, obrigado pela oportunidade, Fredo. Espero trazer algum conteúdo relevante, a gente consiga ajudar aí todo mundo, contar uma história boa, né? E trazer informação e, quem sabe, um pouquinho de arte aí no meio da nossa conversa. História é o que mais tem, né? Tem boas histórias. Pois é. Muito boas histórias. E a gente vai saber delas já já. A gente vai para um rápido intervalo, é rápido, tá? E a gente volta aqui para a sequência do Arte e Notícia. Voltamos aqui no Arte Notícia e olha, eu preciso pedir desculpas a vocês, a você, Adão, 2 semanas aqui constipado, né? Quase que no médio geral, e a gente hoje conseguimos ficar aqui um pouquinho mais tranquilos. Então, estamos trabalhando, estamos de volta ativa, e desculpe aí, evidentemente, pelas falhas, pela rouquidão que às vezes possa acontecer. Sempre em nome de Estúdios Pinheiros, onde a gente faz toda essa brincadeira. Você aí tem interesse em produzir um podcast, um conteúdo, entre em contato conosco aqui, fale com o Estúdio Pinheiros. Também em nome de Djalma, mecânica automotiva, o homem que mais entende de motor em Araras, é o meu amigo Djalma. Serre Brindes, você tem a sua empresa, tem aí um evento promocional, quer divulgar a sua empresa? Lá é o lugar certo para você fazer aí a sua divulgação, enfim, aquilo que você precisa também. Em nome de Ortiz Contabilidade e Condomínio, meu querido amigo Murilo Ortiz. Murilo é tão gente boa, o único defeito do Murilo é ser corintiano, né? Mas, beijo carinhoso, Murilo. E também em nome do site O Independente. Parceiros importantíssimos. A vida é feita assim, ninguém faz nada sozinho. Você precisa de outras pessoas para caminhar. E é isso que o Arte Notícia faz, segue essa mesma regra que a vida impõe. Lembrando que você pode falar com a gente através do nosso Zap Zap, que é o 19, tá passando aí embaixo da tela, 19 989 07 12 52. Você tem sugestão de pauta, você quer fazer uma reclamação, quer bater um papo, quer trocar uma prosa? Chama a gente no Zap, beleza? É isso aí. Adão Luiz Lopes. Eu costumo começar a nossa conversa, reloginho, diretor, a nossa conversa, sempre perguntando para o nosso convidado, que na verdade o Arte Notícia ele não é um programa jornalístico. Ele tem um fundo jornalístico, tal, informacional, mas eu costumo dizer que é uma prosa. É uma boa conversa sobre a vida e sobre várias coisas que a vida oferece, né? Costumo perguntar para os nossos convidados quem foi o convidado na infância, onde ele nasceu, como é que foi a família, de onde veio, contar um pouquinho dessa parte. Poxa, essa história, hoje eu sou muito orgulhoso da minha história, sabe, assim, hoje, lá atrás, eu fui um revoltado com os meus pais, tá? E hoje eu sou um cara honrado com os meus pais. Agradeço demais, assim, os pais que eu tive. Mas eu me conheço por gente aqui na Vila Candinha, mais ou menos lá 72, 73, era um lugar inóspito. Estou escrevendo um livro agora que eu falo dessa história, esse começo. Você vai contar essa história agora, né? Não, depois a gente conta mais ali sobre o livro. Mas eu me conheço por gente lá, Fredo,
E eu lembro, morávamos ali num barraquinho de lata, chão batido, quando chovia, enxurrada, passava Dentro no de casa. meio, dentro de casa. Eu lembro que a minha mãe escondia o dinheiro num saquinho plástico, punha dentro do arroz, porque a porta era de lata, né, qualquer coisa, e não moravam pessoas muito boas lá, né, já sabia disso, e eu morei lá, meus pais moraram lá. E por que eles moraram lá? Meu pai e minha mãe, eles receberam uma herança. Eu era pequenininho, muito jovenzinho, lá tinha o quê? 3, 4 anos, vai, 5 no máximo. E meu pai perdeu tudo, e depois ele veio do zero. E depois ele construiu casa, construiu família, teve a volta lá, então a história... e tem histórias maravilhosas do meu pai ali, que depois eu posso contar, mas ali que eu me conheci por gente, é aqui na cidade de Araras. Ali na Vila Candinha. Na Vila Candinha. Você que é de Araras, até para quem é ararense, às vezes a pessoa não consegue se localizar muito bem. Em relação, não é verdade? Era um matadouro ali. Exatamente, né? eu ia chegar lá. Eu vou chegar lá. Exatamente. E era realmente o pessoal tinha medo do lugar. Era um lugar inóspito. Nós estamos mesmo. falando de quantos anos? 45 anos? 40, 45? 50 anos. 40, 50 anos, vai. Mais ou menos 50 anos. Você está com quanto? 54. 54, vou fazer 53, nós somos mais ou menos contemporâneos. É. Essa fase aí, 40, 25, quando anos. Então, para você que é de Araras, hoje, aquilo tá uma maravilha. Ali é o meu posto BR, ali, né? Ali tem os prédios. Sim, é um lugar maravilhoso hoje. Totalmente urbanizado. Não, né? ali não tinha nada de urbanização. Né? Pois é. Nem Pois é. ruas direito. E durante muitos anos, né, na cidade de Araras, gente, não estamos falando de política não é isso, tá? Mas durante muito tempo, muito tempo, a cidade ficou muito represada, né? E nos anos 2000, ela teve uma abertura que foi muito importante do ponto de vista do plano urbanístico, né? De mobilidade, inclusive para a cidade. Você imagina a cidade fechada. Se nós tivéssemos ainda aqueles conceitos antigos. E tem um cara que capitaneou essa história toda, eu quero trazer ele aqui. Tem uma história de serviços prestada para o município que é muito importante, que é o Bordini, o engenheiro Bordini. O cara que trabalhou muito nisso também. Mas enfim, só para a gente fechar essa questão realmente era muito preocupado. Aliás, quando você saía há 40, 50 anos, a gente fala de Zona Leste hoje, o pessoal fala, Zona Leste e tal, né? Meu, que numa cidade. Né? Não, aquilo lá era tudo chão, né? Ali não existia nada para lá. Mas já é Zona Leste, já começa a Zona Leste ali, né? Exatamente. Ali, a região do Fátima, ali também. Hoje ali para nós é centro, né? Mas sim. Antigamente uma abrangência ali maior, tinha né? a linha do trem, o trem passava quando a gente era criança. Que era maravilhoso, né? Ali tem onde passava o trem, ali tem uma passagem por baixo da linha do trem que inundava quando onde chovia, hoje é a guarda municipal, né? Onde ali é a guarda municipal, exatamente. Que, época de chuva era maravilhoso, que a molecada ia lá, né? Ia lá, dava até para nadar. Exatamente, exatamente. Bom, então o senhor é nativo da Vila Candinha. Isso, e deixa eu te contar mais, assim, e jovenzinho, tem uma coisa muito interessante, que a Pascoala Perches, acho que a grande maioria da cidade conhece. Eu falo que a Pascoala Perche e o Dr. Félix, eles... a Pascoala, minha mãe de coração, e o Félix, um pai de coração. Aliás, Pascoala, beijo carinhoso, minha ainda colega, uma pessoa, um ser humano maravilhoso, né? Uma grande mulher. E que, recentemente, tivemos a passagem do Félix, né? Mas contando essa história, a minha mãe começou a trabalhar de empregada doméstica para a Pascoala, né? E eu lembro que no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, a Pascoala comprou meu material de escola. Eu fiz uma homenagem para ela no Lais, coitada, ela chorou que nem criança. Mas assim, grande parte do homem que eu sou, eu cresci dentro da casa da Pascoala, com a Flávia, a Juliana, com os filhos. Ela me tratou como filho. E assim, foi uma bênção, né? Tanto para os meus pais, ali para o meu irmão também, que a gente cresceu ali, minha irmã.
Então a gente cresceu junto, e a Pascoala ali me ajudou bastante ali na parte de crescimento. Eu aprontava demais, subia no carro dela, ela dava aula. Adão, você tem cara de quem aprontava. Nossa, e eu estudava no Justiniano, e ela dava aula ali, eu não lembro o nome da escola, e ela tinha um dojinho polar amarelo. Ainda bem que a lá daquele carro é muito forte. Eu subi em cima do dojinho polar e ficava espionando ela dar aula ali, né? E aí ela olhava, eu abaixava, tal. Então assim, ganhou uns bons puxões de orelhas da Pascoala, assim, mas aprontava demais com ela, com o Felinho. Então era... E me sentia em casa lá, sempre muito respeitado ali, muito amado, vamos chamar assim, por eles. Né? Acolhido, tal, com os meus pais também. Então, foi uma troca boa. Você acha que isso foi... É claro que eu já sei a sua resposta, mas o nosso ouvinte não. Tá. O nosso internauta não. Você acha que isso foi sorte, foi acaso, ou foi um desígnio? Então, eu sou uma pessoa que não acredita em sorte, né? E na realidade as coisas acontecem porque a gente se direciona para aquilo, né? Então minha mãe, querendo trabalhar, ela trabalhou em outros lugares antes. A Pascoala tinha acabado de ter a Flávia com um problemão lá, precisava de alguém de confiança. E minha mãe praticamente ficava lá. E ela falou: olha, só que eu tenho 2 filhos pequenos. E ela falou: não, traz as crianças aqui, você me ajuda. E ela foi dar aula, que ela queria também a vida profissional dela, sempre foi muito independente. Então juntou as coisas, né? A minha mãe é uma pessoa assim, eu admiro demais a minha mãe, porque ela é uma pessoa que se doa, tá? Se doa demais para tudo, né? Isso até uma época, assim, quando a gente vai crescendo, até eu culpei a minha mãe por um monte de coisas, né, na minha construção, e hoje eu vi que ela foi determinante numa série de coisas para mim. E meu pai já era muito forte, né, um cara assim muito decisivo, né, nas coisas, e as coisas eram do jeito dele, ele conhecia tudo, sabia tudo, e até hoje é assim, na verdade. Você os tem ainda? Não, os tenho, graças a Deus, e hoje a gente faz muita coisa junto, e tem um pouquinho da mamãe, um pouquinho do papai aqui, né, a gente carrega isso, quer por DNA, por karma, por sei lá o que, a gente traz isso dentro de nós e a gente faz as adaptações aí do cotidiano. Você falou que durante um tempo você culpou sua mãe. Eu acho que todos nós filhos fazemos isso. Acredito que sim. Todos nós fazemos. E aí depois de um tempo a gente fica velho. E aí vem os nossos filhos. E aí parece que nós parecemos demais com eles. Não é? Olha, eu não vou fazer como vocês faziam. Falei várias vezes para os meus pais. Né? A gente tem conversas assim bastante, até hoje, profundas. É gostoso. Sabe? Eu gosto demais de conversar Só que assim, a gente trocou o lado do balcão, né? Quando a gente se torna pai, a gente troca o lado do balcão. E aí a percepção da vida é diferente. E aí as mesmas cobranças que nós fizemos a eles, nós recebemos dos nossos, né? Falando em nossos, você também é pai, você também tem família. Fale um pouquinho dela. Bom, vamos contar um pouquinho, né? Eu tenho um filho que acabou de me ligar antes de vir para cá, o André. O André, a gente escreveu um livro junto, né? Você já tive o privilégio de ver você com o livro, te entregar um livro de presente lá alguns anos atrás. E tive o privilégio de à época, no Independente, soltar a matéria do lançamento. Em 2020. 2020, exatamente. E o André, hoje, todo sábado, né? A história do livro é maravilhosa, assim, nossa, eu me orgulho muito de fazer parte da vida do André. Mas aproveite para contar, tem gente que talvez não saiba. O livro, gente, chama Além dos Limites, Passos de uma Caminhada Eficiente. Então, a história... Explique o contexto para o pessoal entender. O André é um menino que tem uma síndrome chamada Asperger. Hoje não chama mais Asperger, hoje chama TEA, né? Transtorno do espectro autista.
E ele é uma pessoa assim, que guarda tudo, ele quer fazer parte, ele se sente um empreendedor. Ele me liga de manhã todo dia, me passa a agenda do dia, a programação que eu vou fazer, e liga à noite perguntando se a gente seguiu a programação do livro, do dia, né? Se eu fiz tal. Ele conta a programação dele, o que ele vai fazer e tal. E agora ele tá, além do livro, ele tem uns kits que ele tá fazendo, que é uma caneta, um lápis e um marca-texto. Então a ideia do kit é dele, se orgulha da ideia do kit. E então ele sempre trabalha com livro. Quando a pessoa não tem o dinheiro, fala, então me compra um kit que você me ajuda. E com isso ele se sente orgulhoso de comprar as coisas deles. E Fredo, assim, é um garoto muito independente. Hoje ele passa a maior parte do tempo com a minha mãe. Por quê? Hoje é uma cuidadora só. Para mim facilitou muito isso. O André, apesar de ser independente, ele não consegue atravessar uma rua, ele não tem noção espacial. Então ele é inteligente, ele não consegue guardar o dinheiro na carteira pelo problema motor e espacial dele. Mas ele é inteligente, ele sabe o que tem que fazer, a gente sempre conversou disso, sabe? Falou, olha, André, a vida vai ser um pouquinho mais difícil para você, cara, mas cada coisa que você conquistar, você vai vibrar e isso tá dentro dele, sabe? Graças a Deus a gente conseguiu transferir isso para ele e ele vibra. Todo sábado de manhã a gente vai em alguma cafeteria. Eu já conheço todas as cafeterias aqui de Araras, Leme, Pirassununga. Nós tivemos na última em Santa Cruz da Conceição. E eu conheço gente fantástica, né? Assim, onde a gente troca experiência de vida, as pessoas choram, as pessoas contam e as pessoas querem saber como é que as coisas aconteceram, como é que você conseguiu. E na realidade, né, Fredo, como empreendedor, a família também exige um comportamento empreendedor do pai, da mãe, de quem quer que esteja ali na coordenação, né? E na realidade é uma decisão, né? Eu sempre falo, nós estávamos falando há pouco, que é? Você tem que tomar uma decisão do que você quer. E o André, eu sempre queria que ele fosse um garoto independente, não medir esforço para fazer isso. Na época, mudei para Pirassununga, porque Pirassununga é onde tinha um centro que pudesse cuidar da deficiência do André. Tinha uma profissional lá. Mudamos para Pirassununga. Escola não tinha um acolhimento que tem hoje, tá? Por mais que o pessoal reclame do poder público, hoje tem um acolhimento numa escola tradicional. E eu lembro que o médico que me atendeu foi de São Paulo, é um médico especializado nisso, e ele falou assim, pai, ninguém vai aceitar teu filho na escola. Ninguém dá a mínima para você, para o seu filho, do jeito que tá. Isso é um problema seu. Se você colocar ele numa escola normal, provavelmente ele vai ter uma vida normal. Por quê? Porque ele tem uma deficiência motora. A gente não sabia da deficiência espacial ainda na época, né? Então, se ele conseguir, ele é muito inteligente, ele vai aprender matemática, português e tal. Tanto é que no colegial ele fez o INSA aqui em Araras. Oi. E quando ele estava ali no começo, ali na sétima, oitava série ali no INSA, ele chegou, ele teve um problema de exclusão, né? Que é natural, o adolescente, assim, ele teve um problema. No terceiro colegial, todo mundo queria fazer trabalho com ele. Por quê? Porque todas as aulas ele guardava a página do livro, que era, ele sabia tudo. Tem uma capacidade. Ele sabia tudo, assim. A dificuldade dele era o quê? Era escrever. Ele escreve, o André. Tanto é que ele tem um orgulho enorme de autografar o livro dele. Quando ele vende, quando ele dá, ele quer autografar. Se a pessoa fala, eu não quero que eu tô, ele fica muito triste, tá? E ele tem um orgulho enorme de dizer, não, eu escrevi esse livro, né? Isso aqui é parte de como eu vejo o mundo. E tem histórias ali, Fredo, assim. Ele pediu para mim contar uma história chamada Salvação. Cara, eu falei para ele, não dá. Eu falei para ele, não consigo, você tá brincando, nós não vamos falar disso. Ele falou, não, é simples. Ele tem uma tirada lá que depois... Eu gosto muito de filosofia, né? Eu lembro disso em São Tomás de Aquino. Tanto é que eu cito São Tomás de Aquino, que eu falo, cara, ele falou para mim que São Tomás de Aquino, eu li em São Tomás de Aquino há muito tempo atrás. E outras coisas, né? Humildade, assim. Tanto é que eu cito lá, acho que eu cito ali Thomas Edison, que
Com a hora que ele falou de humildade, eu falei, caramba, né? Esse moleque você tá de brincadeira, É André. diferente, né? É a Me diga visão uma dele coisa. de mundo. Me- É uma visão de mundo Me dele. diga uma coisa. Eu imagino, porque a gente sente isso. Com os filhos, a gente tem, qualquer conquista de um filho é motivo de orgulho pra gente, né? Mas, no seu contexto, diante de todas as dificuldades, diante de todo o preconceito que esse menino sofreu, e não foram poucos, você vê-lo divagando, filosofando, pensando, somando ao mundo, como é que o coração do pai fica? Então, Fredo, assim, eu não vejo diferença nenhuma entre os outros filhos, tá? Assim, e também o ser humano, assim, o ser humano reflexivo, eu sempre lutei muito que os meus filhos fossem e sejam reflexivos, tá? A minha filha eu tive mais dificuldade, agora que ela tá começando, nos 30 anos, que agora ela tá mais reflexiva. Tá, mas ela sempre foi muito impulsiva e pouco reflexiva. O João, que tem 16, está indo para 17, ele sempre foi reflexivo, tá? Mas eu sempre tenho aquela brincadeira, né? De manhã, eu falo, olha, o sol nasceu, né? E por que ele nasceu hoje, né? Então, sabe aquelas perguntas, né? A chuva, por que a nuvem tem toneladas e tá lá em cima, né? E aí eles tentam me explicar cientificamente lá coisas, todos eles, né? Eu falo assim, mas não é possível, né? Que aquele, né, tem pedras de gelo lá, mas não é possível. Então a provocação, né? E se nós estamos em expansão, eu estou com 54 anos, né? Que o planeta está expandindo, nós estamos indo para onde, né? Será que vai bater em alguma coisa? Então eles olham assim, tomam aquele susto, né? Ele falou, você não está falando sério? Eu falei, claro que eu estou falando sério, nós estamos indo para onde, né? E aí acaba levando a reflexão. Hoje de manhã, no carro, estava indo com o João para a escola, né, de manhã, que estava chovendo. Eu tenho uma rotina, depois a gente fala um pouquinho aí da vida do empreendedor. Sim, o segundo bloco é para isso. O primeiro a gente disseca o ser família. humano. Tá. E indo com o João para a escola, né? E ele é a idade da confusão, né? Ele está preocupado com o que ele vai fazer. E o João é um menino assim muito dedicado às coisas que ele se propõe a fazer. Claro, o adolescente é meio preguiçoso, é meio perdido, ele não sabe muito bem o que fazer, mas quando ele põe alguma coisa que ele se propõe, ele é muito, se é no esporte é muito competitivo, se é no que se propõe, ele se destacou muito no teatro, ele nem falava direito, foi pro teatro, nossa, ele fez uma apresentação, eu falei, meu Deus, quem que é aquele moleque? É meu filho, né? Mas deixa eu contando. Mas o teatro é tão importante, a arte é tão importante, porque ela coloca para fora, ela canaliza, ela é uma ferramenta de construção, de expressão e colocação no mundo. De se posicionar. Ela é muito porque importante. Se você se coloca no lugar do outro, né? Então foi uma grande surpresa para mim e para ele também. Porque quando ele ele continua fazendo teatro? Continua, fica captando pessoas para ir pro teatro, sabe? Então é um negócio assim que o teatro tem muito a ver, assim como a arte, como tudo, com a gestão do autoconhecimento. Exatamente. Você consegue se depurar. Não tem a dúvida. Não tem a dúvida. E indo para a escola a gente vai conversando, né, sobre a vida, sobre olha, o que eu tenho que fazer. Hoje eu vou encontrar, eu tenho uma reunião difícil hoje, João, assim, que eu vou ter que tirar uma pessoa do lugar dela e vou ter que falar, ela não pode mais estar aqui porque ela não dá o resultado, você percebe? Eu tenho que ser justo, eu tenho que ser honesto e a pessoa vai sofrer com aquilo. E eu tenho que fazer isso, né? O que você faria no meu lugar, né? Ele fica pensando e falando, não sei.
Eu falei, eu também muitas vezes não sei, mas muitas vezes você vai estar numa posição que você vai ter que movimentar pessoas, coisas, lugares, e aí, como é que você vai fazer esse movimento? Tomar decisões, né? E eu até falo, nós estávamos falando disso, o tempo inteiro, Fredo, nós tomamos decisões, né? Tanto é que você toma uma decisão de estudar ou não estudar, de trabalhar ou não trabalhar, eu vou praticar um esporte ou não, né? Eu vou entrar numa competição para aprender ou para ganhar. Então, o tempo inteiro você toma decisões. Quem fala o seguinte, olha, eu não tomo decisão, mentira. O fato de você não tomar nenhuma decisão já é uma decisão já da inércia, já é uma decisão do ficar parado. Então, a vida, o ser humano o tempo inteiro, ele tem que tomar decisões. Nós não somos que nem um gato ou um cachorro que tem um mundo padronizado que a gente vai seguir. Se tiver comida, a gente come, se não tiver comida, a gente caça, se não tiver... Isso é a vida do gato, né? Ali dentro de casa, ele vai ser gato. O ser humano não. Se ele resolver passar alguns dias sem comer, ele vai passar. Se ele resolver que ele quer comer fora, ele vai. Se ele resolver que ele vai cozinhar, ele cozinha. Então, ele está o tempo inteiro tomando decisão. Você acha... Eu vou fazer a pergunta agora, mas você responde no segundo bloco. Tá. Que a tomada de decisão é uma competência necessária ao profissional, não o profissional que trabalha só com você, mas ao profissionalismo, aos profissionais de maneira geral? Você responde depois. Tá, mas o ser humano, já falo para você, o ser humano é necessário. É um ser de decisão. Se ele não tomar, já é uma decisão. Depois a gente vai para isso no mundo corporativo, Sim. como é que eu vejo, tá? Mas ainda voltando, contando minha história, Fredo, se eu for contar a minha história, eu acho que a minha história vai horas. Eu já cortei cana. Você contou isso pra mim. Meu orgulho disso, cara. Põe algodão. Mas tem que orgulhar mesmo, qual é o problema? Meu orgulho do meu pai. Meu pai, eu era jovenzinho. Eu lembro, na época do Galo, lembra que tinha o Galo, que jogava futebol? Eu lembro que eu treinava ali no São Benedito. E aí tinha os jogos preliminares do Galo. Eu jogava o jogo preliminar, terminava o jogo e ia vender amendoim. E porque meu pai me obrigava a vender amendoim. E na época eu não gostava não, viu, Fredo? Pensa que eu saía lá e gostava. Não, meus colegas de escola tiravam sarro. E hoje eu agradeço demais ao meu pai, sabe? Hoje a destreza, a habilidade, uma série de coisas por causa dele. Porque ele me colocou naquelas confusões, sabe? E por outro lado, a minha mãe muito carinhosa, muito afetiva, muito colo, esse tipo de coisa, que também me trouxe uma série de coisas que me imputou, né, ali, me colocou no ser humano. Você está falando amendoim, mas eu acho que tem muito a ver com essa questão da gente colocar os nossos filhos, ou tentarmos deixá-los prontos para o enfrentamento. Prontos eles não vão estar. Porque nem nós estamos, na verdade. Nós estamos em construção, né? Mas é muito interessante, você falou uma coisa aí que eu me lembrei aqui, de uma época em que você sabe que eu fui servidor efetivo no SAEMA. Eu fui fiscal leiturista, 2 meses e 10 dias. Aí eu descobri que eu tinha uma pedra no rim terrível, que me serviu para algumas coisas. Tá. Fiquei 2 meses e 10 dias, exatamente. E naquele tempo, isso foi em 2000, eu ficava contrariado. Eu já vinha do rádio, já tinha um trabalho e tal, né? Pô, você fica andando por aí, no folhinho do saído, coletando, com a chave na mão e tal, né? Eu vou falar uma coisa pra você. O caráter da gente precisa dessas coisas. Sabe por quê? Então... Porque se hoje precisar, você vai fazer com maior tranquilidade. Se hoje você precisar, é que está tudo mecanizado. Mas se hoje, por alguma coisa, alguma circunstância, a Váritos não dá certo, e você tiver que voltar para o campo, você vai voltar para o campo feliz. O Fredo, tem um negócio maravilhoso. Estou errado? Nenhuma. Enquanto hoje eu faço uma mentoria com um garoto, tá? Ele me pediu, estava com uns problemas lá e tal.
E eu resisti um pouco, mas hoje eu faço, né? Provavelmente ele vai nos ver. E aí ele falou o seguinte, mas eu não sei o que eu faço, não sei, cara. Sim, muito simples. Enquanto tiver chuva e grama, você pode fazer qualquer coisa. Eu falo para você rapidamente, eu te coloco um salário de R$3.000 sem imposto na tua mão. Mas você vai ter que ser homem, ou vai ter que ser humano, porque às vezes o homem fica meio machista, né? Você vai ter que ser humano e fazer. Mas eu te coloco fácil isso. Você tá afim? Então assim, então eu comecei um trabalho com ele. Primeira coisa é dentro da casa. Tá? Legal, você tá falando do mundo, você tá dando opinião, e a sua cama, o seu guarda-roupa, uma bagunça. Cara... Conserta, né? Arruma. Então assim, tá tendo as atividades lá semanais, que se ele não cumpriu, acabou. Né? Assim, ou você cumpre ou não. E na realidade, Frida, é muito parecido com o que eu faço com os meus filhos, tá? Não é muito diferente, não. E às vezes nós pais temos medo de se colocar perante os filhos. É claro que existe aí tem que ter um combinado bem com a esposa, tal, para que as coisas fluam, né? Porque não adianta... Enquanto um puxa, o outro segura, enquanto um dá aquela batidinha, o outro dá uma sopradinha. Tem um estudo muito triste, né? Que quando você tem um pai ou uma mãe que é muito exigente e o outro cônjuge, pai ou mãe, é muito liberal ou muito deixa fazer o que quer, esses filhos vão para as drogas. Tem um estudo muito sério disso, tá? E quando eu vi isso, então por isso que tem que ter um equilíbrio. Mesmo com perfis diferentes, há necessidade de se ter uma situação mediana, né? Não, tem que ter um combinado da família, né? Sim. Que aí nós entramos na questão ética, na questão moral, né? Que hoje eu coloquei lá nos meus posts hoje, e tem uma dúvida muito grande, né? Eu tenho que ser ético, peraí, né? Ético como? O que é ética, né? Eu tenho que ser moral, o que é? E é muito confuso isso para a população como um todo, né? E são coisas completamente diferentes, elas andam juntas, né? Sim. Parece que a moral foi substituída pela ética. Na verdade, não, né? São coisas diferentes. E para o nosso convívio, para a lida, as duas coisas são importantes. E voltando aí a falar dos filhos, né? É uma construção, Fredo, o tempo inteiro. Eu estava falando do garoto lá que a gente estava... Mentoria. Que eu estou dando uma mentoria para ele, né? Eu falei para ele, cara, você quer fazer tal coisa? E ele estava preocupado com o emprego, esse tipo de coisa. Na verdade, o Brasil é um país tão bom, tão forte, que é muito fácil você pôr um negócio para rodar, tá? Muito simples, não tem dificuldade. Então, hoje, assim, espero que a Váritos tenha centenas de funcionários, seja grande. Eu considero aquilo, a cultura é um navio escola, né? Porque eu quero formar muita gente. Pouca gente sabe que a Váritos atende Petrobras, Caninha 51, Frigels, grandes companhias, e tem entrado logos assim maravilhosos no dia a dia. Mas por quê? Porque nós somos audaciosos, né? A gente tenta fazer o que ninguém faz, e se a empresa nos provoca com inteligência... A Váritos é uma empresa que faz softwares de inteligência artificial. Hoje eu tenho um produto, Fredo, que lê receita de médico, letra de médico, e digita no sistema, preenche sites governamentais. Faz essa transcrição? Automaticamente. Aconteceu? Nossa. Precisa voltar um pouquinho aí, então, pra gente fazer o corte. Acha o ponto aí. Eu assustei agora. É os primeiros 30 minutos. Mas já entramos no mundo corporativo. Mas é inevitável, né? Não tem como. Achou o ponto aí, filho? Então vamos. Depois você cola, pega a partir daquilo, ó. Hoje a Váritos tem... Então, mas hoje, nós vamos falar no segundo bloco, você fala. Nós vamos falar no segundo bloco, mas hoje nós temos uma carteira de clientes com produtos que são maravilhosos, com serviços que nós vamos apresentar, entendeu? Pra gente dar a deixa.
Tá. Hoje, a Varitus tem produtos com inteligência artificial e muitas coisas, mas vamos falar disso no segundo bloco, né? Senão a gente vai misturar aqui as coisas. Olha, eu estou gostando demais da conversa. Eu digo que é uma conversa, o pessoal fala assim, mas entrevista, não é entrevista. Eu não posso dizer isso aqui é uma entrevista. Isso aqui é uma prosa, é um papo bom, né? Porque a gente conhece as pessoas, a humanidade das pessoas. Eu tenho tido, assim, a honra e a alegria de trazer pessoas que me são muito queridas e que têm esse componente que para mim é fundamental numa pessoa, que é a humanidade, né? Porque a gente tá cheio de gente por aí que tem humanidade zero. É desumano, né? É desumano, é um humano desumano, né? Mas eu acho que a gente tem acertado aqui. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta para a sequência do Arte e Notícia, hoje conversando com o Adão Lopes, da Varitus, pai do André, do João, e um homem que gosta, o homem também, ele é, como é que eu sei o negócio da hípica lá? Cavaleiro. Cavaleiro. Ele vai contar essa história já também. Premiado, então. A gente volta já. Sai daí. Você tem interesse em fazer um podcast, gravar um vídeo, enfim, colocar sua ideia, ser visto, criar conteúdos? O lugar é aqui. Anote aí, o telefone está passando aí embaixo da tela. 996-97-43-35. Esse é o nosso telefone, que também é o Zap do Estúdios Pinheiros. Certamente você vai encontrar uma forma, um projeto bacana que cabe no seu bolso e você vai poder colocar o seu sonho aí para funcionar e tornar-se realidade. Tá bom? Podcast Arte Notícia, o som da informação. Voltamos no Arte Notícia, hoje recebendo o nosso amigo, querido amigo, Adão Lopes, empresário, cavaleiro, escritor e outras cositas mais. Sempre em nome do Estúdios Pinheiro. Também você vai produzir aí um conteúdo, tem interesse em fazer um podcast, produzir um audiovisual? Aqui é o lugar certo. Estúdios Pinheiros. Também Ortiz Contabilidade e Condomínio, para quem tem problemas aí com a sua contabilidade, não bate as contas, procure o lugar certo, viu? Vai no profissional certo. Lá no Murilão, meu querido amigo, você vai ser muito bem atendido com uma equipe que é sensacional. Também CR Brindes, você tem aí a sua empresa, quer fazer um evento comemorativo, quer fazer uma lembrancinha aí para o pessoal seu, né? Lá você tem uma infinidade de produtos em que você pode também direcionar e agradar aí os seus clientes, a sua freguesia, tá bom? E Djalma, mecânica automotiva. Djalma é o homem que mais entende de motor na cidade de Araras, viu? E de todos os tipos de motores. Djalma, eu não ia ficar sem essa, tá bom? É isso. E também site O Independente, aqui nossos apoios, né, importantes aqui no nosso Arte e Notícia. Lembrando que nós temos o nosso Zap, o WhatsApp, 19989071252. Por ali você pode falar com a gente, você pode interagir, você pode sugerir pautas, pode criticar, enfim, pode fazer o que você bem entender. Feito? Conversado? Volto aqui com o Adão para a sequência do nosso Arte Notícia. Esse último bloco passa muito rápido. Demais. Não é? A prosa começa a pegar fogo e aí o negócio passa rápido. Adão, nós falamos na primeira parte em relação à sua família, à sua formação. Algumas pessoas certamente não sabiam disso, né? Acho que de algumas informações. E agora a gente vai entrar propriamente num faz parte de você também, evidentemente. Eu acho que é a consequência da sua vida, né? A consequência da sua construção, do seu trabalho. Hoje, você é uma pessoa que também foi salva pela oportunidade e pelo conhecimento.
Como é que você avalia no Brasil o acesso ao conhecimento? Uau! Bom, eu não pensando, viu, Fredo, assim, você me pegou sendo reflexivo, o conhecimento, ele está disponível. Não está, mas não é o fato... Antigamente ele era mais represado, ele era mais guardado. Hoje está muito mais democratizado o acesso a ele. Então, Mas o que falta? Então, mas eu vejo assim, eu acho que é muito parecido com o passado. No passado, a gente tinha o conhecimento muito relacionado aos nossos influenciadores, que eram os nossos pais, os nossos amigos, nossas famílias. E hoje, nós temos também esse conhecimento, tá, Fredo? Porque a base humana não está em grandes teorias. O meu pai, a educação, né, que o meu pai me deu, está na mais alta filosofia, o que a minha mãe me deu está na mais alta filosofia. Então, é que hoje, eu acho que a dificuldade é a mesma. O apóstolo Paulo, lá atrás, há 2000 anos, já reclamava que os jovens eram um problema para as futuras gerações. Na realidade, o ser humano é potência, né? Então, nós vemos jovens em um ambiente muito propício se perderem. E nós vemos jovens em ambientes inóspitos darem muito certo. Então o ser humano é potência, Fredo. Eu acho que nós temos acesso, mesmo em lugares ruins, como o Oriente Médio, que é extremamente complicado, né? Então tem pessoas que são humanas, que constroem, que fazem coisas, e tem pessoas que não conseguem, né? Agora, o real motivo disso, eu acredito que seja não usar a potência, tá? Porque a hora que a gente... Mas você acha que as pessoas, uma provocação aqui, elas estão... eu tenho uma percepção que talvez seja errada, mas é a minha verdade, que evidentemente pode ser reavaliada com a sua verdade e com a de outros. As pessoas não querem mais facilidades do que oportunidades. Mas é óbvio. É natural, é inerente do ser humano. É inerente do ser humano. Mas, Fredo, quando... Mas a conscientização de que a vida não funciona necessariamente nessa ordem. Então, isso, nós podemos se alongar muito nisso, né? Mas quando descobrimos que algo é bom, necessariamente a gente segue o bom. Mas tem uma outra coisa no ser humano, que o ser humano também ele se perde. Ele sabe que algo é bom, mas esse bom dá um pouco de trabalho e ele tem uma comodidade de não querer o bom. E ele não quer, tá? Quer dizer, ele quer o bom, mas ele não quer ter o trabalho. Então você percebe a Para decisão sim. ali? Aí não tem muito a ver. A linha é muito tem muitas linhas tênues entre confiança e arrogância. É uma linha tênue. Entre você se cuidar ou não cuidar, é uma linha tênue, né? Então o ser humano ele vive um ambiente que eu não sei por que Deus fez assim, né? A gente vai entrar numa outra conversa. Eu até falo isso com os meus filhos. Eu não sei por que é assim, mas é assim. Então, se você tem o ambiente certo, com a semente certa, você pode explodir. Explodir em ganho, explodir em conquista, mas você tem que querer a conquista, você tem que querer o ganho, você tem que querer, você pode ver, né? Todos nós humanos, tem gente que quer aquele corpo fisiculturista, não sei se é essa a palavra certa, ele quer aquela fisiocultura.
precisa daquilo? Não, mas o ser humano tem a potência. Então, de repente, aquilo é essencial para aquele ser humano, então ele vai buscar aquilo, né? Para outro, é importante ele ter as definições teóricas do Theos. Então ele vai buscar aquilo. E ele acredita que com isso ele vai salvar muita gente, e vai mesmo. E para outros isso não é nada. Então o ser humano, a complexidade da vida humana e do que a gente pode conquistar ou fazer, nós poderíamos falar horas disso. Tá? Mas sob o ponto de vista corporativo, profissional, Tá. para a gente tentar exemplificar de uma maneira mais clara para o nosso internauta. Eu tenho um exemplo de hoje. Pois você não acha que as pessoas, quando eu falo de facilidade, todo mundo gosta disso, é óbvio. Mas não há uma onda quase que permanente de terceirização de iniciativas e decisões, para que outros tomem decisões, para que outros sejam beneficiados. E você, por exemplo, é um sujeito que encarou a vida desde muito cedo, com muita dificuldade, e teve que, literalmente, perdão da palavra aqui, meter a cara, meter os peitos e conquistar. E na vida é assim, se você não tiver coragem, iniciativa para fazer, eu não estou falando só do ponto de vista empresarial, não é só isso que eu estou dizendo. Não, está tudo conjugado. Mas, exatamente, porque é difícil, não há como dissociar um empresário do ser humano. Não. Não tem como. Alguns conseguem fazer essa separação, mas eu acho Não tem. difícil, né? Nem do pai, do ser humano. Eu tive um patrão há muitos anos, judeu. Não sei se alguém aqui teve patrão judeu. Mas eu aprendi uma coisa com essa pessoa que eu trouxe para a minha vida. Ele me disse uma vez: eu espero que um dia você encontre o lugar ideal para trabalhar e que você seja feliz. Mas entenda uma coisa que eu vou dizer, Alfredo. A época era Alfredo. Ser profissional dói. Eu não entendi muito bem na ocasião. Assim, dói. Dói com E no final. Que é a sigla de disciplina, organização e exigência. Mas aí você descobre que essa disciplina, a organização e a exigência não é com o outro. Tá. Primeiro é com você. Então, E depois é com o outro. Então, nós estamos indo para um tema, né, que também faz muito parte da vida do empreendedor, que é as virtudes e vícios. Isso. Eu aprendi algo que é muito importante, eu acho que para todo ser humano, Fredo, que os vícios e a virtude são da mesma essência. E a hora que eu aprendi que eu conseguia substituir meus vícios por uma virtude, e na realidade uma virtude também muito exacerbada é um problema, já descobri também isso com a prática da vida, ficou muito fácil eu fazer as escolhas, tá? Então, e isso... Você conseguiu lidar com essa compensação? Na realidade, nós estamos entrando aí em uma série de temas, né? E eles estão todos embolados. É sinal de que a gente precisa fazer mais episódios. E na vida é assim que acontece, né? Então, hoje de manhã, com meu filho de manhã, ele tá com um problema lá para resolver, lá na oração de manhã, eu sempre costumo conversar com os meus filhos ou à noite, fora do problema, ali no problema você tá irado, você tá... Ou de manhã logo que acorda, né? Então lá na oração eu coloquei para ele hoje, olha, Deus, dai-me sabedoria, né? Para que eu tenha coragem para vencer o medo e a preguiça. Então tem duas coisas para trabalhar, né? Então a preguiça e o medo.
ali nas situações. Então, como é que eu desenvolvo coragem em mim, nos meus filhos, em quem está perto de mim? Aprendendo que eu tenho medo e eu preciso vencê-lo, e eu tenho preguiça e eu preciso vencê-lo. Tá? A essência é a mesma, a base é a mesma, eu só preciso levar para que lado eu vou. E a hora que a gente descobre que para que eu dê o passo aonde eu quero chegar, eu tenho que ter a coragem, que eu estou vencendo o medo e estou vencendo a preguiça, eu começo a ser um cidadão corajoso, né? E eu tenho casos assim do cotidiano, até do mundo empresário. Hoje eu estava com um colega, né, um executivo, que ele fala de empreender, e eu vejo assim milhões nele. Milhões no que ele tem, no que ele sabe. Mas ele não consegue fazer. Mas por quê? Ele tem essas duas perninhas presas nele. Entendeu? Só que eu não posso. Muitas vezes, Fred, eu tô ali num convívio com um ser humano, eu não posso dizer para ele o problema dele. Ele não vai aceitar. Segura. Que agora enroscou aqui. Olha lá. Gui, fazer um corte aí, tá? Tava demorando. Fredo, muitas vezes eu converso com um colaborador e eu não posso contar para ele o que eu vejo nele. Sim. Porque ele vai se sentir constrangido, ele vai se sentir, falar, poxa, isso não é da tua conta. E na realidade... Só que a gente enxerga, né? Então, eu tento ajudá-lo, mas não tem coisa que você não pode. Certa vez um colaborador estava saindo da minha empresa, né? E ele veio todo animado, me agradecendo que ele ia empreender, que ele tinha aprendido muita coisa comigo, que eu era o motivo do qual ele estava fazendo aquilo. E eu, cara, assim, tudo bem, eu não pude falar nada, porque ele estava tão entusiasmado com aquilo, mas eu já sei a consequência. Eu já sabia que não era o momento, ele não estava preparado, e que provavelmente eu fiz um mal para ele. Se era tudo aquilo que ele estava falando era do coração dele, era a verdade, eu tentei falar para ele, espera mais um pouco. E Fredo, não faz 2 meses que ele saiu da minha empresa e já está desempregado. Puta vida. Então, mas eu tentei falar, mas só que tem momentos que não dá. Né? Então, eu não posso muitas vezes chegar, às vezes para o meu filho e falar para ele, cara, você não vai fazer isso que vai dar errado. Eu tenho que deixar ele dar o errado para que aquilo gere uma construção e eu consiga depois contar para ele. A vida ensina, né? E é importante que seja assim. E hoje eu estava com um empresário. Começa a gravar executivo. aqui. Peraí. Ah, já tá? Depois você faz o corte, depois tá? Você faz os cortes. E eu estava lá com o executivo, e ele me falando de negócios e que ele queria. Eu falei, cara, vamos fazer? Eu banco. 1,5 milhão, eu banco. Aí, veja bem. Veja bem. Veja bem. Quando Entendeu? o cara Assim, fala veja bem, amigo. então assim, eu tenho mais confiança nele do que ele tem confiança nele. Mas espera aí, eu vou receber, e se o cliente não pagar? E se eu não conseguir construir, você percebe? Então essa é a diferença de alguém que é empreendedor. E não importa, eu posso te dar vários exemplos. Empreendedor na área de pessoal, né? Por exemplo, eu quero um conhecimento melhor em matemática. Com quem eu vou estar? O que eu vou ler? Alguma coisa, um curso ou alguém que possa me mentorar naquilo. E a internet está cheio disso, o acesso está enorme. Eu quero saber mais sobre relacionamento. Quantos livros gratuitos estão na internet, quantos podcasts, quantas pessoas brilhantes falando disso. E eu me refiro não me refiro apenas ao conhecimento técnico. Nós temos que levar em conta uma coisa que é muito importante, que são os saberes essência humana. populares. Sim. Né? Os saberes de vida. Por isso, Fredo, que eu estava te dizendo que não importa se o cidadão nasceu lá no fim do mundo,
Não importa. Hoje, para mim, é muito claro isso, que ele nasceu lá na Vila Candinha há muito tempo, que teve que varrer rua, de cortar cana, apanhar algodão, não importa. Tem uma história maravilhosa com meu pai, que eu acho que é aí que foi a guinada no empreendedorismo minha. Fredo, eu trabalhava e levava o dinheiro para casa. Era a relação lá em casa, era assim. Não, mas a nossa geração era assim. 14 anos, 15 anos. E eu, começando o colegial, tinha um curso técnico de contabilidade, comecei a fazer. E na época apareceu um cursinho de computação. Sabe aquele cursinho que você ganha e tem que pagar? Eu ganhei aquele cursinho e aí minha mãe deixou fazer, meu pai, combinei lá, eu fui pagar o cursinho. E aí falou, cara, eu quero fazer o curso técnico de computação que tinha em Limeira, lá no Einstein. E aí fui falar com meu pai, Fredo. Eu lembro que eu fui falar com meu pai, e meu pai, em poucas palavras, sempre muito duro, né? Sempre foi um homem muito duro e muito decisivo. E ele falou para mim assim, eu falei, pai, olha, o que eu ganho, eu consigo pagar a escola, mas não consigo pagar o ônibus. Né, porque era à noite, né, lá em Limeira, tal curso. E também não dá para pagar esse outro cursinho que eu tô fazendo, tal, vou precisar de uma ajuda do pai, porque eu vou estudar, tal, depois eu ajudo o pai quando eu ficar velho, tal. E meu pai falou assim, garoto, se você quiser continuar comendo aqui em casa, dormindo aqui em casa, tudo bem, tá? Mas eu não vou te pagar curso nenhum, não entendo esse curso que você vai fazer, tem curso aqui na cidade, né? E eu falei, mas pai, é uma oportunidade que eu tenho, tal, de estudar fora, tá? Eu falei, isso é para você, não é para nós. Isso é para você, não é para nós. A conversa muito rasgada, dura. Eu lembro que fiquei muito revoltado com meu pai nessa época, e depois, para acabar a conversa, ele falou, olha, se você quiser fazer esse curso, você vai fazer. Você pode ficar aqui em casa, não precisa dar nada aqui em casa, eu vou bancar você aqui em casa. Olha a conversa do meu pai. Eu tinha 14 anos, 15 anos. Eu vou bancar você aqui e você pode fazer o curso. Mas eu falei, mas eu não tenho condição de pagar. Ele falou, se você quiser fazer esse curso, você vai pagar. Ou senão a gente não fala mais isso, morreu o assunto, tá? Eu falei, pai, mas como é que eu vou pagar esse curso? Na lata ele me deu assim, o que você vai fazer à noite? À noite eu vou estudar. De dia eu já estou trabalhando, né? Eu trabalhava na época eu trabalhava numa drogaria, né? E ele falou assim, o que você vai fazer de sábado e domingo? Ah, pai, aí é o dia de descansar, trabalhar. Ele falou, tá vendo, você não quer fazer. E saiu de perto e me largou. E aí eu pensei, falei, cara, eu queria fazer o curso, não. E Fredo, eu fui trabalhar, né? Eu trabalhava durante o dia, fazia uns bicos, e depois eu já sabia alguma coisa de computação, já comecei a fazer uns programas. Sábado eu ia apanhar algodão quando tinha algodão, ia vender sorvete quando tinha sorvete. E algumas vezes quando não tinha, e foi nessa época que eu fui cortar cana com meu pai, porque meu pai era cortador de cana. E vou te contar, Fred, no último ano, quando eu estava no 3º ano, fui eu e meu pai comprar meu primeiro carro. Eu não tinha 18 anos, tinha 17. Na época, né, meu pai foi comprar meu primeiro carro junto comigo. Então, e meu pai sempre muito duro, né? Muito duro e muito direto. Mas era o jeito dele, né? Era o jeito amoroso do meu pai. Eu acho que o meu professor de piano é muito parecido, né? Os dois são 2 cavalos, né? Só dão coice, mas ensinam o que precisa ser aprendido, né? Mas há afeto, né? É o jeito, né? Então, até a gente tem uma crítica grande. Outro dia, um cidadão falando comigo, criticando o pai, já é uma pessoa já de idade, idade como eu, tem 50 anos, próximo de 50 anos, reclamando do pai, que o pai foi aquilo, que o pai foi... E aí eu fiz uma reflexão com ele, né? Como é que foi a história do seu pai, né? O que ele teve de acesso? Ele teve o que você teve? Ele teve a oportunidade que teve? Ah, mas meu pai bebia, né? Falou, poxa, hoje muitos tomam psicotrópicos, né? Na época tinha o quê? Onde que ele ia para conversar? Ou era a igreja, era o bar, não tinha muita coisa. Então, nós temos que entender que a época,
era o que eles tinham de acesso, né? Então não era um ser humano pior ou melhor, eles eram o que eles foram, né? Ou são, ou eram aquilo que eles podiam ter de acesso, né? Costumo dizer o seguinte: ninguém oferece aquilo que não teve. Também, Na maioria isso é das muito vezes, forte, né? Ninguém oferece aquilo que não tem, né? Então, portanto, se você quer ser alguém que doa, você precisa ter, né? Você não vai doar nada a ninguém. Aprender isso. Adão, como é que surgiu a Váritos? O senhor que foi estudar, foi fazer especialização pela Unicamp, se graduou em administração, salvo engano, não é isso? Como é que começou a Váritos? O que é a Váritos? O que faz a Váritos? Para que o nosso internauta saiba disso. Aliás, é uma empresa próspera, que tem contratos, eu diria, bastante interessantes, né? Para não dizer interessantíssimos, com grandes clientes, grandes corporações. E fale um pouquinho para a gente, isso é importante. Eu sou uma pessoa até suspeita, né? Quanto a isso, eu sou muito orgulhoso da Váritos, né? Da equipe que eu tenho, da empresa que eu tenho. É uma empresa de tecnologia. É uma empresa de tecnologia, é uma empresa de documentos eletrônicos. A ideia dela nasceu num curso que eu estava fazendo na USP em 2001. Encontrei o pessoal da Receita Federal dizendo que todos os documentos seriam eletrônicos. Eu falei, cara, tá aí um negócio que eu vou fazer. E, Fredo, a história... É muito louco, né? Então, a hora que começou, eu estava fazendo um curso de criptografia, na época era um negócio muito novo, ninguém sabia o que era, eu estava tentando aprender o que era criptografia. Hoje é o dia a dia, né? Certificado digital, né? PKI, tudo isso aí já é tudo. E tem um componente natural. também que você deve ter muito mais vocabulário e muito mais conhecimento para falar sobre isso, que tem também a ver com as práticas de ESG, né? Totalmente. Né? Tanto é que hoje... Aliás, explique para o nosso internauta o que é ESG e tal. Hoje a gente vende muitos produtos por causa do ESG, né? Então, hoje tem um produto na Váritos que chama Recibo de Entrega Eletrônica, é o canhoto de uma nota. Então, o ESG ele vem a trabalhar a diminuição de papel, as práticas sustentáveis. As práticas sustentáveis. Então, a Váritos ela tem um selo Green IT, que é um selo verde. Então, é economia de energia, economia de papel. Tanto é que na Váritos não tem gaveta, né? Não tem papel. É zero papel. Isso há mais de 10 anos já. E a Váritos hoje tem mais de 10 mil clientes, atende clientes como Petrobras, Stone, C&A. Então, companhias gigantes, né? Como 51, que é mais conhecido, Frigels, que é mais conhecido, em cima de documentos eletrônicos. E é a própria Váritos que faz a gestão dos clientes, do CRM, tudo isso? Exatamente. Então, o CRM é um código aberto. Então, eu sempre costumo dizer que nenhum empreendedor faz nada grande sozinho. Eu tenho gente muito competente comigo, né? Então, eu tenho gente competente na família, eu tenho gente competente no trabalho, então eu falo que o meu trabalho é muito mais de trazer, agrupar essas pessoas. Juntar o time, né? Montar o time. Montar um time, isso é muito doloroso, viu? Não pensa que é fácil, não. Já tive muitos problemas, errei muitas vezes, né? Então, assim, tanto na hora de contratar, quanto na hora de formar. Então, mas hoje eu sei o valor das pessoas. A empresa tem 4 pilares fundamentais, aí falando já de administração, né? Primeiro pilar é pessoas. Não existe uma grande empresa sem um grupo importante de pessoas. Ou terceirizados, ou CLT, mas você tem que ter um grupo bom contigo, você não faz nada sozinho. Segundo, a empresa tem que ter processos muito bem organizados. Bem definidos e claros. Definidos. Né? Por isso que a Váritos tem ISO 9001, ISO 27001. Então, quando você vai para o empresário brasileiro, ele fala, isso aí é só para você ter o selo, só para vender. Não, é como funciona a tua empresa. É como, não, mas isso dá mais trabalho. Não é que dá mais trabalho, é que ali todo mundo sabe como funciona, você tem que treinar todo mundo, você tem que organizar os materiais, e isso dá um trabalho para que isso entre. Mas a partir da hora que você tem as rotinas, tudo fica muito fácil, é muito simples, tá? Nós falamos de pessoas, falamos de processos, aí vem a tecnologia que facilita.
Então, vamos ser atendidos por robôs. A maioria dos atendimentos já entra num robô e os robôs fazem a maioria dos processos acontecerem. O humano gosta de falar com o humano, então o humano liga, fala com o humano, isso é muito importante para nós. E o quarto pilar é custo, né? Eu falo pro pessoal, puxa, eu queria contratar o Elon Musk para trabalhar comigo, mas ele não vai vir. Eu não consigo contratar ele, porque é um cara brilhante. Então, dentro da minha capacidade, eu tenho que contratar ali o meu RH, dentro da capacidade que eu posso, eu tenho que trazer a melhor pessoa que vai adaptar a cultura, vai querer que eu possa pagar, senão eu não consigo. E os processos? Eu vou pôr uma 9001 na minha empresa? Tá, eu tenho pessoas para isso, eu tenho dinheiro para isso, se eu não tenho, não faz. Então a empresa, ela vai crescendo e tomando consistência através da cultura, né? A gente vai falar de cultura, de treinamento, e é assim que se faz uma grande empresa, né? Então, o sonho é ter uma Vardio grande, com centenas de funcionários, formando gente. Então, a gente já tem trilha de desenvolvimento, a Vardio já trabalha com inteligência artificial. E eu te perguntar sobre isso. Cara, a gente faz um negócio fantástico, a gente lê receita de médico e preenche formulários, tudo automatizados, cara, eu tenho muito orgulho da equipe que eu tenho e da estrutura que a gente está formando, né? A inteligência artificial é um caminho sem volta. Sem volta, não tem como. E também ela amedronta, assim como amedrontou meu pai quando chegou os cortadores, as máquinas que cortam cana, que colhem algodão. E na realidade, gente, assim, o que vai acontecer? Vai existir um movimento, e toda vez que há movimento, o ser humano se incomoda. Eu não vou mais carregar caixa? Não, você não vai carregar caixa. Eu não vou mais ficar digitando uma nota no computador, eu sou digitador. A nota chega, eu confiro e digito no computador. Você está desempregado, você não vai trabalhar mais. Você vai ter que ter capacidade de adaptação para outra coisa. Você vai se adaptar para outra coisa. E para isso, né, as pessoas têm medo. Não deve ter medo. Na realidade, vai existir um movimento que vai ser muito bom. O ser humano sempre quer ter mais tempo. E isso vai gerar uma possibilidade do ser humano ter mais tempo. Agora, também a gente entra num outro problema social, né? Quem tiver o controle dos programadores, da tecnologia e dos acessos, com certeza serão pessoas que controlarão outras, não tenha dúvida. Você tem um advogado, vai ter um robô que vai fazer as petições, vai fazer as defesas, um robô pode fazer, já usa. Um psicólogo, hoje em Harvard recentemente estava vendo um artigo, os professores com problema de depressão e problemas emocionais, porque os alunos estão mais adaptados, estão querendo que os robôs deem aula, porque as aulas são mais ilustrativas, ele acessa a base de conhecimentos milenares em segundos. Você pode perguntar de Hermes Trismegisto e pode perguntar de Elon Musk recente, de uma situação local, que sabe, o professor é humano, ele não tem condição de abarcar isso. Ele pode ter lido milhões de livros, mas ele não consegue abarcar os milhões de livros. Isso tem muito a ver também com o formato da educação. Nós nos acostumamos, nós fomos ensinados no presencial. No presencial em que você tem a figura do professor como sendo o centro de tudo. O centro do conhecimento. Eu conheci a EAD, ou a educação à distância, como queiram, o e-learning, há alguns anos, quase 20 anos. Aliás, eu conheci há mais tempo, porque a gente fala aqui de educação à distância, as pessoas não têm ideia do que seja. Vocês lembram do Instituto Universal Brasileiro? É verdade. Lembra? Na revistinha? Por carta. Curso de radiotécnico. Receber pelo correio. Você recebia as lições, você fazia tal. Isso já era educação à distância. Sim. Hoje é um processo que também
assim como a inteligência artificial, é um formato que não tem mais volta. Hoje, E aí, pelos correios, pelo celular, né? Eu estou fazendo essa colocação porque você falou a respeito dos estudantes, né, que preferem os robôs, justamente porque o modelo presencial já está saturado. E a base é maior, né? E a O EAD acesso é maior. uma ferramenta tecnológica de disseminação de conhecimento. Com certeza. O que acontece também, né, Fredo? Hoje a gente consegue levar conhecimento em lugares impossíveis, Distantes. né? Lá em Rondônia, na Amazônia, né? Hoje os índios têm índios melhor formados do que eu, com mais formação, com mais acesso do que eu, que nós aqui. Então, esse movimento, ele é inclusivo e também é preocupante. Claro que é preocupante. Por quê? Vai existir um movimento. E o ser humano, como nós estávamos falando no começo, ele é cômodo. Ele tem medo da mudança. Todo mundo fala que precisa mudar. Todo mundo fala de resiliência. Mas lembra daquela coisa da virtude e dos vícios? Aquela linha tênue. Elas se equivalem. Né? Essa sombra e essa iluminação, isso aqui aterroriza o ser humano. O ser humano tem medo disso. Ô Adão, mas me diga uma coisa. O que é mais complicado para um empresário, para um gestor, na sua opinião? Lidar com a falta do conhecimento do ponto de vista de treinar uma pessoa, ou você ofertar o conhecimento para as pessoas e aquelas pessoas não quererem aquilo. Então, nós temos os dois casos, né, Fredo? Isso na área privada é mais simples, né? Quando a pessoa não quer, você troca. Eu nem citei o setor público aqui ainda. O setor público é mais complicado, né? Porque se a pessoa não quer, você tem um problema lá de como motivá-la. E depois a gente pode falar também de motivação, de como é que você insere as pessoas, né? Então, na empresa, para nós é muito claro isso, tá? Então, primeiro, você tem que colocar a cultura da empresa. Então, imagina que o Fredo vai trabalhar na Váritos nesse primeiro dia. Primeiro dia, Fredo, você não vai fazer nada na Váritos. Você vai conhecer as pessoas, você vai conhecer o que elas fazem, perguntar para elas se elas gostam de trabalhar lá ou não. Então, isso é muito aberto. Lá você vai passear dentro da empresa. Esse primeiro dia, o colaborador já tem contato com os processos também? Sim, ele vai inicialmente, conhecer... né? Não, ele não tem computador, não tem mesa, assim, nada, praticamente nada. Ele vai chegar lá... É uma integração. Exatamente, ele vai chegar para uma integração. Isso, o termo técnico é integração. E ele vai conversar com as pessoas, ele vai conhecer as áreas... Vai lá o Adão presidente vai falar assim, olha, eu sou responsável por esse número, eu sou responsável pelo seu emprego, eu sou responsável de bater meta, de organizar isso aqui, por quê? Porque ano que vem eu não quero você guardinha, eu quero você analista, eu quero você supervisor, eu quero você aqui, e eu só consigo crescer se você crescer. Então ali a gente começa um pacto, tá? E eu tenho pacto... Uma troca de responsabilidade. Exatamente. A gente vai construir junto. Então, eu falo, cara, nós queremos construir isso aí. Você quer? E assim é maravilhoso, né? Porque a pessoa muitas vezes fala assim, eu quero, mas chega na primeira semana, não, já não quero mais. Bem, não tem problema nenhum, né? Foi uma experiência. E tem aquelas pessoas que chegam lá para uma função que vai ser aquilo o tempo inteiro, tá? Então, assim, olha, vai ser atendimento. Você tem que ser cortês, cordial, aprender tais coisas, você vai fazer isso a vida toda. É isso mesmo que você quer? Então, é isso que você vai fazer. E tem pessoas que são assim. Se você der desafios para elas, se você tiver que fazer elas crescerem ou elas mudarem, elas sofrem, Fredo. Então, com isso a gente tem que ter atenção até na hora da contratação de saber o que nós precisamos como empresário, e encontrar aquela pessoa com aquele perfil, aquela pessoa que possa ser instigada, aquela pessoa que possa, ela queiram níveis, queiram degraus, vamos chamar assim, degraus, ela queira fazer aquela expansão, e aquela que não quer. E tem pessoas que querem subir o topo, mas tem pessoas que não estão disponíveis a isso.
Exatamente. E a gente tem que encontrar essas pessoas. E muitas delas não sabem, né? Então, você conversa com qualquer jovem, eles querem ganhar dinheiro, né? Legal. O dinheiro é bom. É ótimo, mas eles não sabem que dinheiro é uma consequência do teu tamanho. Do teu tamanho. Então, assim, se você for um cara grande, cara, todo mundo quer trabalhar com você, todo mundo quer comprar de você, todo mundo quer você no time. Então, dinheiro é uma consequência. Então, a hora que as pessoas entendem isso, elas querem ser grande. Então, elas vão se transformar e aí, cara, não é uma empresa. Eu falo que a empresa, ela tem uma função social. Uma empresa, ela ajuda as pessoas a descobrirem quem elas são e fazer a formação. Então, eu fico muito feliz quando o colaborador chega para mim, puxa, Adão, eu recebi uma proposta lá de São Paulo, cara, para ganhar 3 vezes o que eu ganho aqui. Ah, legal, o que você vai fazer? Eu vou fazer tal coisa, tal. Eu falei, cara, você está preparado, vai embora. Tchau. Só me ajuda aqui a fazer a transição. E vou falar para você, Fredos, muitos foram, tiveram a experiência, a Vart cresceu, eles me ligaram, eu quero voltar. E voltaram? Voltaram. Eu tenho colaborador que está comigo, abriu a porta da empresa comigo e está lá. Assim, ele poderia ter voado mais alto e não esperado a empresa? Poderia. Mas ele esperou a empresa e hoje ele está lá no topo. A empresa existe porque ele está lá. Você percebe? Ele tem essa responsabilidade. Hoje ele sabe a responsabilidade dele. E vamos para cima, vamos crescer mais. E são pessoas que o quê? Aprende, constrói e faz. E esse jogo tem que ser muito claro desde o dia que a pessoa entra lá na empresa. Então, Fredo, o jogo precisa ser muito bem combinado ali com as pessoas que estão. E muitos querem e vão. E as pessoas não dependem da empresa. A empresa é só uma construção, é só uma oportunidade. Eu gosto de dizer que a empresa é uma oportunidade das pessoas se reconhecerem, se construírem e elas vão para onde elas quiserem, né? Se elas quiserem ficar, elas ficam, se elas quiserem, elas vão. Eu, como empresário, eu tenho que ter o melhor lugar, eu tenho que ter a estrutura de crescimento, eu tenho que fazer isso. Para quê? Para que elas fiquem. Né? Porque, é claro, se a empresa não cresce, as pessoas crescem, elas vão embora. Agregar valor. Né? Eu tenho que gerar valor. Tanto é que o lema da Vardes é gerar valor, resposta e retorno de investimento. É isso que a Vardes faz. Para colaboradores, parceiros, empresas e os clientes. Tá? O papo está muito bom, o tempo está chegando ao final. Fica aqui o convite e já... Olha, vem coisa boa por aí, tá? Posso só dizer isso. Teremos outras oportunidades. Adão, eu quero encerrar te agradecendo pelo atendimento ao convite. A gente aprende demais ouvindo as pessoas, as histórias das pessoas. Tenho certeza que vocês aí também curtiram, assim como eu curti. E eu quero encerrar nosso papo aqui fazendo uma pergunta a você que tem a ver com o seu post desse dia. Hoje que nós estamos gravando aqui o nosso Arte Notícia, para a gente fechar com isso. Porque essas duas palavras, elas têm tido assim bastante... Tem sido uma confusão para muita gente, as duas definições. E elas são necessárias. Andando uma com a outra, seja em qualquer atividade econômica, seja no mundo corporativo, mas sobretudo para a vida. O que é ética e o que é moral? Boa. Isso é muito confuso, né, para as pessoas, apesar de ser muito simples, né? A ética é quando você combina o jogo, você fala das relações, como é que vai ser o nosso trato. Então, uma empresa, quando ela tem uma cultura, nada mais é do que estabelecer um padrão ético de conduta, tá? E quando eu estou com algum cliente, o meu comportamento ético muda muitas vezes. Porque tem um cliente que ele é mais falastrão, ele fala um palavrão, fala uma coisa, não é por isso que eu vou negar atender aquele cliente, não. Eu vou navegar naquilo lá. Né? Mas adaptação. Então, o comportamento ético é você, dentro dos padrões, da cultura, é você conseguir
convivência. Na realidade é uma arte, a ética é o quê? É um protocolo de convivência, tá? Basicamente assim, acho que nós fomos bem simples para todo mundo entender. A moral já não. A moral tem muito a ver com quem nós somos de fato. Então, por exemplo, o comportamento moral está muito relacionado com uma lei. Existe uma lei, né, que se você pode... Uma coisa assim, um caso simples. A velocidade dessa rua é 40 por hora, tá? Mas eu vou passar 60. Eu vou passar 60. Isso não é moral, né? Porque, tem o radar, não deve ter radar. Então, se você tem um comportamento estritamente moral, você teria Moral está os diretamente 40. relacionada com os valores e crenças, né? Isso. Pessoais. Né? Exemplo, se eu achei uma carteira, de repente eu tô aqui, eu e você derrubou a sua carteira ali, não tenha dúvida que eu vou pegar aquela carteira e falar, pô, Fred, você derrubou a carteira aqui, tem muito dinheiro aqui dentro, mas isso aqui não é meu. Então, isso é um comportamento moral. Por que é moral? Porque ninguém viu, só eu vi a carteira ali, eu posso colocar no meu bolso e ir embora. Alguém viu isso? Não, ninguém viu, tá ali comigo. Um exemplo mais simples, por exemplo, eu vou numa loja. Eu vou numa loja e eu tô com um problema financeiro, eu entro na loja e eu tô com fome. Tô com uma fome enorme ali, eu acho um doce ali muito fácil para mim pegar, pôr na minha bolsa. E eu posso pegar e pôr esse doce na minha bolsa, ir embora e comer esse doce. E não pagar pelo menos. E não pagar. Então eu tenho a minha necessidade física ali, que eu tô com fome, tô sem aquele dinheiro, e posso pegar e ir embora. Então não é um comportamento moral, não tem nada a ver com ética. Isso não é um comportamento moral, eu pegar isso e levar embora e comer isso. Agora, olha que diferença. Se tiver uma câmera olhando, eu vejo aquele doce, eu vou lá, eu vou pegar o doce e vejo a câmera e não vou pegar o doce, aí não tem nada a ver com moral, aí tem a ver com medo. Eu não vou pegar porque eu tô com medo das consequências, você percebe? Então o comportamento moral é aquilo que está intrínseco na gente. Se eu achar uma carteira, eu vou devolver. Se eu puder pegar, eu tô na empresa, eu vou pegar aqui um pacotinho de sulfite e vou levar embora. Se eu não faço, isso que é a moral. A moral não tem ninguém vendo e a gente se comporta de uma forma que seja positiva, né? Vamos chamar resumir. Assim. A ética, ela trata do coletivo. Exatamente. E a moral é a consciência. Tem mais a ver com o indivíduo. Consciência. Muito bem. Senhor Adão Lopes, muito obrigado. O Arte Notícia está à sua disposição. Obrigado pelo carinho, mais uma vez. Voltará outras ocasiões também. Será um prazer, né? Porque não falamos de hipismo, tem muita coisa boa falar de hipismo. Faltou o hipismo, faltou o livro. O professor Escabora esteve aqui e vai voltar. Ele que me ensinou a correr. Né? Ele foi o cara que me ensinou a correr. Professor Luizinho Escabora. Luiz Escabora. Rapidinho, pra gente fechar aí. Livro. Tem um livro que eu estou escrevendo agora. Eu tenho o livro do André, que é maravilhoso, vendeu mais de 3 mil cópias, já pode dizer que é um best-seller. Fala o endereço onde a pessoa pode adquirir. Olha, vai sair na tela aí. Fala para lá. Procura lá na internet aspergereficiente.com.br. Aspergereficiente.com.br. Você vai encontrar o site do André, a história do livro, como a gente escreveu. E é um livro maravilhoso, viu, gente? Eu participei de escrever o livro junto com o André, as ideias dele, tem histórias, dá um programa só desse livro. E o livro, escrevendo, empreender é um risco, administrar é preciso, viver não. Isso, é uma provocação mesmo, né? Tanto é que um amigo até uma amiga em comum nossa, falou assim, nossa, eu sei que você está fazendo um trocadilho com o Fernando Pessoa, né? Que navegar é preciso, viver não. Mas eu disse, é a mesma coisa, né? Não estou dizendo, o preciso aí não é de precisão. A vida não tem precisão, é isso, né? Não é que você não deve viver, ao contrário. O empreender é um risco. Administrar é preciso, de precisão. Você
Não é que você precisa administrar, não. A administração tem precisão. Então você sabe quando você precisa comprar, qual que é a sua margem, ou como você contrata. Falei agora há pouco, eu queria contratar o Elon Musk, mas não dá, né? Mas o administrar é preciso viver, não. Por quê? A vida se apresenta, né? Ela não tem formato. E onde as pessoas podem... Aliás, ainda não, você não terminou ainda, eu estou né? escrevendo ele. E o fato de eu fazer postzinhos lá, então procure lá. Como é que alguém te acompanha? Fale _ Lopes. É o mesmo nome. Fale de falar, Fale _ AL Lopes. Então, AL Lopes com S. Com S no final. Isso Tá, é o lá meu no Instagram? canal, Instagram, Facebook, LinkedIn. E lá eu tenho postado o que eu estou escrevendo, meus pensamentos. Eu gosto muito, pessoal, quando vocês criticam, mandam... Olha, o que é isso? Né? Exatamente, né? Eu falei um pouquinho de como é que o empreendedor trabalha eticamente. Aí eu falei assim, mas e a moral, né? Então alguém perguntou, aí você vai e isso ajuda, porque tudo isso vai para o livro depois. Muito bem. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado a vocês que estiveram aí com a gente. Espero ter contribuído, bastante. ter dado eu alguma não tenho coisa a menor interessante. sombra de dúvida. Obrigado. Obrigado, Fred. E a você, o meu carinho, meu respeito. Para você de perto, para você de longe. Beijo carinhoso. E a gente volta em mais uma edição, no próximo episódio do Arte Notícia, aqui nos Estúdios Pinheiros. Até lá.